não tenha a sua vida firmado na fé dentro do que os homens ensinam. Porque essa fé é vã. Você vai se decepcionar. A fé que vence o mundo é a fé em Cristo, na promessa de Deus em Cristo, em tudo que Deus nos promete em Cristo, não em nenhum outro lugar. Combata o bom combate, pois você ainda está na carreira. Seja firme, constante e abundante, não desfaleça, guarde a fé. Essa é a obra de Deus que nos dá galardão. Esta fé não é na nossa obra, esta fé não é no nosso mérito, esta fé não é numa vida de devoção religiosa, essa fé é na obra de Deus, Cristo na cruz do Calvário. A obra do Calvário, a obra substituta, aonde Cristo substituiu a mim, a você e a todos, para nos garantir a esperança da salvação, da vida em abundância, do livramento, da eternidade com Deus. Tudo isso por meio da fé. Você crendo na obra de Cristo na cruz do Calvário, você passa a ser alcançador desta fé. Você passa a estar dentro da promessa. Você passa a receber a esperança, pela qual você vai ter que andar por fé e não por vista na palavra. Até o dia em que vamos viver ela, receber ela, desfrutar dela. Ainda não estamos desfrutando, ainda não recebemos a esperança. Estamos aguardando, por isso que ainda temos que combater o bom combate da fé. Porque enquanto a gente não recebe, vivemos por fé. Quando chegar aquele grande dia que a gente vai receber, não precisa mais de fé. Porque a fé é esperar algo que você não vê. A fé é esperar algo que você não recebeu ainda. E nós estamos esperando. Não desfaleça dessa fé. Essa fé que nós estamos combatendo ela, para não apostatar dela. E é isso que o diabo quer. Nós estamos esperando a vinda de Jesus. O diabo está levantando pessoas para criar doutrina dizendo que Jesus já veio. Nós estamos aguardando a ressurreição dos mortos e a transformação dos que estão esperando Jesus desse corpo corrupto para um corpo glorioso e eterno. O diabo tem levantado alguém para dizer que já aconteceu a ressurreição, que Jesus já voltou. A nossa fé é para se desviar do inferno e ir ao céu na eternidade, que é a salvação. O diabo levanta pessoas para pregar e dizer que inferno não existe, que não tem castigo eterno, que não tem juízo nem tormento. Cuidado, combata o bom combate da fé, se defendendo e se desviando dessas heresias que contrariam a verdade do Evangelho. Nós temos que combater o bom combate da fé. O bom combate da fé que nós temos que combater é ter a convicção de que eu estou salvo, justificado, livre da culpa do pecado, não pela minha obra, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Já estou salvo e em comunhão com Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas o diabo trabalha para tirar você dessa fé. Ele cria doutrinas, fazendo você acreditar que você só vai estar em Deus se estiver numa igreja, que você só é salvo se guardar o sábado, se for batizado, se der o dízimo, se estiver dentro de uma instituição religiosa, observando, obedecendo e cumprindo toda a ordenança. Cuidado, combata o bom combate da fé, saia dessa direção. Cuida de ti da doutrina, irmão, para não apostatar da fé. Cuida de ti da doutrina. Nós estamos no combate. A carreira não acabou ainda. A nossa carreira só vai acabar ou com a morte física, saindo deste mundo, ou com o arrebatamento, quando Cristo vier para nos levar. Enquanto não acontecer nenhum desses acontecimentos,
temos que combater o bom combate da fé até acabar a carreira. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quantos já estão reprovados? Quantos já apostataram da fé? Porque não estão guardando a fé. É o que Paulo vai dizer aos irmãos, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Paulo vai dizer: meus irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é vã, há galardão. Essa obra aí que Paulo fala não é obra de devoção de igreja, é a fé no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Esta obra que Paulo fala, sabendo que a obra de Deus não é vã, não é obra de igreja. Cuidado, o diabo tem levantado muitos para deturpar a verdade desse texto, mostrando a você, orientando você, que você tem que estar firme, é dentro de igreja, é nos trabalhos de igreja, é na devoção de igreja, é no cumprimento das obrigações de igreja. Só que o texto aqui, de 1 Coríntios 15, 58, Paulo não está falando nesse contexto. Paulo não está se referindo à obra de igreja. Esse texto aqui, quando Paulo diz: meus irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, essa obra é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Paulo está dizendo: permaneçam firmes nessa fé, nessa confiança, nessa esperança do que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário, do que Ele nos garantiu dentro desta obra que Ele executou para nós. Permaneçam firmes nela, não se movam, não se deixem tirar. É nesse contexto que Paulo está falando. Cuidado, irmão, o diabo é sagaz. Tem muita gente que já apostatou da fé por causa desses desvios doutrinários de homens enganadores influenciados pelo diabo, que tem formulado doutrinas de demônios e levado o povo a viver princípios, conceitos, direções, vidas, obrigações, proibições, cumprimentos de determinações como se fosse para Deus. Isso tudo levando você a desviar da fé, da verdade, da direção, da doutrina, do princípio, do evangelho. Tudo que você está vivendo, se não estiver dentro da verdade do evangelho, está tirando você da fé. Você pode já estar desviado, morto, reprovado da vida com Deus. Cuidado. Combata o bom combate da fé. É isso que Paulo está dizendo. Combati o bom combate. Paulo fez um combate muito grande em defesa da fé. Tanto para proteger a igreja, como para proteger ele mesmo. Paulo, ele combatia contra os falsos mestres. Paulo combatia contra os falsos ensinos. Paulo combatia contra os erros dentro da igreja. Paulo combatia contra o entendimento errado na igreja. Paulo combatia contra os conceitos, os ensinos, as doutrinas que o povo estava levando dentro das igrejas, como se fosse a verdade de Deus. Paulo tinha na sua vida uma vida de combate. O combate era em defesa da fé, em defesa da verdade do evangelho, contra todos e contra tudo que contrariava o princípio da nossa fé em Cristo, da verdade do evangelho. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, cuida de ti e da doutrina, porque é isso que tu deve fazer para se manter salvo no caminho da salvação por fé. E a fé é se manter sendo conduzido, firmado, confiando, esperando em Deus, mas dentro da doutrina dele. Não é dentro de religião, não é dentro de vida religiosa, não é dentro de doutrina de homens. Cuidado, irmãos. Por isso que Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo fala essa palavra, ele já estava advertido por Deus em revelação que ele iria partir, ele iria deixar esse mundo, ele iria para o Senhor, aguardando o dia em que receberia um corpo glorificado na ressurreição.
do corpo, não da alma. A alma não morre. A alma vai para Jesus, aguardar num lugar de descanso, até o dia da ressurreição do corpo. Você precisa aprender essa doutrina, tá? Mas isso você só aprende na palavra. Só você só pode aprender isso se você estiver congregando em algum lugar que tenha homens compromissados com a palavra, para lhe ensinar isso, para lhe instruir isso, para lhe advertir, exortar, corrigir, repreender, ensinar com a doutrina de Cristo, para que você seja firmado na fé e não venha se mover dela. E nessa fé, persevere até o fim para ser salvo. Cuidado, você pode se mover da fé, você pode desviar da fé, porque você está numa caminhada. Se você não for prudente, o inimigo, nosso adversário, pode nos desviar com o engano e com o erro, entenebrecendo o nosso entendimento. Está compreendendo isso? Guarde a fé, irmão. Se é que você recebeu essa fé. Porque fé todo mundo tem. Eu não estou falando da fé comum. Todo mundo acredita em algo. Todo mundo tem a sua crença. Uns acreditam nisso, naquilo outro. Todo mundo espera alguma coisa. Todo mundo tem uma esperança para o futuro. Todo mundo acredita em alguma coisa, em protetor, em mediador. Todo mundo acredita em objeto, em sorte, nisso e naquilo outro. Mas nós, o nosso alvo da fé é o Deus vivo e verdadeiro, Jesus. O princípio dessa fé é a palavra dele, por onde nós somos guiados, aonde está firmada a nossa esperança, aonde está firmada a nossa confiança, aonde está a nossa certeza, aonde está a nossa convicção, aonde está a nossa vida devota e praticante, é na palavra dele. Todo mundo tem fé, mas aonde está? Qual o fundamento da tua fé? Aonde tu estás principiado para uma vida de fé em Deus? Qual o alicerce? Por onde tu estás sendo conduzido? É por Jesus? Pela palavra dele? Tem muita gente aí que tem fé. Todo mundo crê em alguma coisa. Se você for na Índia, na Índia, as pessoas acreditam em vaca como protetor, como divindade, como ajudador. Acredita em rato, acredita em árvore, acredita nos astros que estão no céu, no sol, na lua, nas estrelas. Tem muita gente aí que acha que Deus é o universo, que Deus é o mar, que Deus é a natureza. Tem muita gente acreditando que Deus é uma imagem de escultura, é a pessoa que morreu. Tem muita gente acreditando nos seus protetores, padroeiros, ajudadores, salvadores. Tem muita gente acreditando em campanha, em pacto, em marcha, fogueira santa, galho de arruda, sal grosso, água benta, crucifixo, pé de coelho, pião roxo. Tem muita gente acreditando em muita coisa. Na sua religião, na sua obra, na sua caridade, na sua prática, na sua virtude. Não é essa fé que nos leva a Deus. Não é essa fé que nos garante a vitória. O alvo da nossa fé não é um objeto, não é uma religião, não é a criatura, homem, vivo ou morto. Não é nenhuma dessas coisas. Não é a nossa mente vã acreditando na imaginação fértil. A nossa fé tem que ser principiada pela palavra que nos conduz o alvo. E a palavra nos mostra Jesus, o alvo da nossa fé. A palavra de Deus não mostra nenhum desses conceitos que o mundo vive dentro de suas religiões. A palavra de Deus nos mostra Jesus Cristo. Ele é o alvo da nossa fé. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 4 e 5. A nossa fé que nos faz vencer é no Filho de Deus. Essa é a fé que vence o mundo. A nossa fé que nos leva
a ter comunhão com Deus é em Jesus, no sacrifício, na obra de Cristo na cruz do Calvário. É essa fé que nós temos que batalhar. A nossa fé, dentro da direção, é no que Cristo ensinou, é no Evangelho, é na doutrina de Cristo. É nessa fé que temos que ser guiado, conduzido, para no final desta batalha, desta caminhada, receber o dom gratuito de Deus que está guardado para nós lá no céu, combatendo o bom combate da fé, até acabar a carreira. Temos que, enquanto não acabar a carreira, devemos estar no bom combate da fé. Como é esse combate? É você se protegendo, é você se desviando de todo conceito, de toda doutrina, de todo ensinamento, de toda filosofia que diz que é de Deus para você seguir, que não está dentro do Evangelho de Cristo. Se defenda, se proteja, se desvie e não tenha parte com nenhum desses conceitos que não condiz com a verdade do Evangelho. Por isso que o apóstolo João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não vos traz essa doutrina que é a de Cristo, não receba. Senão você vai ser desviado da fé. Você vai ser desviado da fé. Não se deixe enganar. Não seja simples, levado por todo o vento de doutrina que diz que é de Deus. Todo profeta, todo pastor, todo ensinador, todo homem que diz que está trazendo uma palavra de Deus, não se deixe levar. Nem todos que diz que é de Deus são de Deus. Quem é de Deus não é quem diz que é dele, é quem está fiel, firme na palavra dele. Quem é de Deus é quem está na doutrina de Cristo. Por isso que o apóstolo João vai dizer, orientando os irmãos: irmãos, tenham cuidado. Meus irmãos, observe aqueles que vêm até vocês, com doutrina, com ensino. Não importa, pode ser pastor, papa ou padre, profeta, evangelista, não sei quem, arcanjo. Observe o que ele traz. Se não for a doutrina de Cristo, não recebam. Esse não tem a Deus. Ele pode dizer que está cheio da unção, ele pode pular, ele pode gritar, ele pode marchar, ele pode mostrar o conhecimento de grego, de hebraico, de aramaico, ele pode mostrar o conhecimento da cultura, da geografia, do assunto dos povos, ele pode dizer que tem anel de formatura, curso de doutorado na Universidade de Harvard, ele pode mostrar diploma de teólogo, ele pode ter curso de teologia. Não quero saber o que ele é, o que ele tem, o que ele diz que é. Eu quero analisar a palavra, se ele está pregando a doutrina de Cristo. Se não tiver, não tenha Deus, tenha tudo isso. Mas se não tiver na doutrina de Cristo, não tenha Deus.